Ceará joga bem, mas mesmo atuando no Castelão, desperdiça 2 pontos preciosos na largada da Série B 2024. Fortaleza, em ritmo de treino, atropela o Altos, garante-se na semifinal da Copa do Nordeste e agora vira a chave de olho no Boca Juniors na próxima quinta-feira no Castelão. Pela Série C, nossos 2 integrantes não se deram bem. Perderam na estreia, o Ferroviário para o Figueirense e o Floresta para o Botafogo da Paraíba. E tem cara nova na Série A do Cearense de 2025. Tirol, da capital, e o Cariri, lá de Juazeiro, garantiram ontem o acesso à primeira divisão do Cearense do próximo ano. Estes são os destaques do programa de hoje, Plenário Esportivo, que já está no ar, aqui pela TV Assembleia e pela FM Assembleia 96,7. Eu vou estar com Paulo César Norões, com Renato Abreu. Renato, muito bom, obrigado por segunda-feira, viu? E com o Fernando Graziani. E bom tê-lo de volta, viu, Carlos? E eu começo, obrigado, eu começo falando sobre esses 2 últimos tópicos do programa. O Ferroviário foi a Santa Catarina e perdeu por 2-1 para o Figueirense na estreia da Série C 2024. Pelo mesmo placar, só que no estádio Presidente Vargas, o Floresta perdeu para o Botafogo da Paraíba. E como eu disse anteriormente, o Tirol, aqui da capital, goleou. Aliás, foi um jogo atípico. O time do Itapipoca fez 2 belíssimos gols e entregou 4. Aí perdeu de 4-2 e perdeu o acesso à Série A do ano que vem do Cearense. Com isso, o Tirol garantiu a sua estreia na primeira divisão do campeonato local. Já em Juazeiro, com um excelente público no Romeirão, o Cariri suportou a pressão do Icasa, garantiu 0-0, como havia vencido a primeira partida, também vai fazer companhia ao Tirol na Série A do Campeonato Estadual de 2025. Os amigos gostariam de falar alguma coisa, uma palhinha sobre esses. Acho que é interessante observar. Começando por você, PC. Boa tarde para você, Carlos Silva. Aliás, boa noite, né? Boa tarde, boa noite, que ele vai à noite, vai à tarde. A qualquer hora que você esteja assistindo, um abraço. Um abraço para o Renato Abreu, para o nosso querido Graziani. Eu acho interessante observar que, no final das contas, subiram os 2 times que têm empresários por trás, né? O Tirol, que é uma SAF, a primeira SAF do Ceará, que pertence ao grupo Pague Menos, né, das farmácias. E que tem uma parceria com o Flamengo, viu? Tem todo um esquema profissional por trás. É verdade. E o Cariri, que é um clube de empresários também, formado há 5 anos apenas, e que já desbanca aí o Icasa, que tem uma torcida enorme lá no Cariri, no Juazeiro, e sobe para a primeira divisão. Isso mostra que a organização está cada vez mais tomando conta do futebol. A profissionalização, né? A profissionalização, na verdade. A profissionalização é o caminho aí para esses times. A gente falava que um dia desse disso, né, que esses times mais tradicionais, Guarani de Sobral, o próprio Icasa, aí, as o próprio Itapipoca, Tiradentes, Itapoca. O Itapoca já é mais recente, mas aqueles que eram das antigas mesmo, Guarani de Juazeiro, o Quixadá, são clubes que foram sumindo e estão cedendo espaço para esses times que têm uma estrutura profissional por trás, que é o caso do Floresta, é o Atlético Cearense que acabou caindo Maracanã, que fez uma belíssima campanha. Tá trabalhando então, os times que estão se profissionalizando vão, naturalmente, já estão e vão continuar levando vantagem sobre os times mais amadores. Vou falar sobre o Ferroviário. Só para tirar uma dúvida aqui, quais foram os times que caíram este ano? Atlético Cearense e o, se eu não me engano, Calcaia não. Calcaia não. Não sei. Eu sei que o Barbalha se salvou no final. Se salvou, porque a minha dúvida é se o Guarani de Juazeiro se salvou. Porque se tivesse salvado, nós teremos 3 times do Cariri. Agora, mas eu acho que caíram o Guarani. A gente sabe já. Porque se o Guarani tiver escapado, Renato, vamos ter um campeonato com 3 representantes do Cariri no ano que vem. Mas um destaque interessante é exatamente notar, o Paulo César destacou bem, né? Quer dizer, esses times que estão aí. O Cariri, ele vem meteoricamente, né? Um time que foi organizado há 5 anos, começou nas divisões de baixo e já está na Série A. Então, quer dizer, um negócio meteórico, que mostra que esse novo momento do futebol exige muito mais do que a abnegação, né? Foi isso o tempo daquele dirigente abnegado. Eu me lembro aqui o Eudir Assunção no Itapipoca. Luiz Torquato. Luiz Torquato. Quer dizer, esse tempo tá mudando. Aí você vê aí o Tirol, que é uma SAF, tem uma parceria com o Flamengo, você vê o Cariri. E eu acho que esses times eles vão ter um papel muito importante, que é dar um corte de diferente na Série A do ano que vem, porque eu acho que eles chegam para ficar na Série A.
Eles não vão passar uma chuva, não. Eles trabalharam visando chegar à Série A do Campeonato Cearense para escrever uma história, né? E quem sabe a gente está vendo aí que esses times vão fazer uma história bonita. Eu vou torcer para que isso aconteça, porque isso vai valorizar cada vez mais o Campeonato Cearense, que tem, evidentemente, tem Ceará e Fortaleza, Ferroviário e tal. Mas esses times podem fazer um diferencial, como, por exemplo, acontece já no futebol de São Paulo, alguns times do interior, e até no futebol do Rio de Janeiro, onde o Boa Vista foi o vice-campeão, disputando o título com o Flamengo, deixando para trás Vasco, Fluminense e Botafogo. Então, é uma boa notícia, é alvissareiro isso. Claro, lamenta-se, o Icasa não subiu, o Tapipoca de tanta tradição, mas é um novo momento do futebol, e eu acho que Tirol e Cariri vão escrever eu pelo menos acho assim, porque eles não se organizaram para chegar à Série A para fazer um papelão o ano que vem. Não, pelo contrário, eles vão se motivar cada vez mais, vão se organizar e vão fazer times competitivos, e isso valoriza o Campeonato Cearense 2025. Só para dar informação, os dois times que caíram da Série A este ano foram o Atlético e o Calcaia. Então permaneceram o Barbalha e o Horizonte, foram os dois que se salvaram no quadrangular. E o Guarani de Juazeiro já tinha O Guarani de Juazeiro não jogou esse ano. Ah, jogou não, era o Barbalha, exatamente. Barbalha. Então nós teremos dois representantes do Cariri, no caso o Barbalha e o Cariri. Eu conversei com o Luizinho Torquato, com o Eudes Bringel e com o Biriba, sábado à tarde. Eu fui ver o jogo do Itapipoca com o time do Tirol, até porque eu tinha curiosidade em ver esse time do Tirol atuando. E os três me falaram sobre a estrutura do Cariri. Um time bem montado, organizado, um time de empresários e que, como o Renato bem colocou, podem surpreender esses novos aí. E chegaram para o mérito. Seria muito bom para o futebol cearense, né, Graziano? Trazer e revê-lo. Igualmente, queria falar rapidamente aqui sobre o Ferroviário. Eu acompanhei a estreia e eu acho que o mérito da vitória foi muito do Figueirense. O Figueirense jogou uma grande partida, principalmente no primeiro tempo, um negócio impressionante, um rolo compressor. O Ferroviário empatou com 2 minutos. 2 minutos já está ganhando. É o seguinte, 1 minuto e 40 o Figueirense fez o gol. Alisson, belo gol. E martelou, pressão na saída de bola. O Ferroviário não conseguia respirar. O Figueirense perdeu 3, 4 gols. Poderia ter feito 2, 3, 4-0 no primeiro tempo. Aí o Ferroviário, o ritmo que o Figueirense impôs, obviamente, não era possível, porque era um negócio... Quem estava assistindo o jogo ficou impressionado. Porque o Figueirense, olha, o João Burso, que é um excelente técnico, bom técnico realmente, subiu com vitória da Série C para a Série B, entende muito de tática, motivação, grande técnico, pediu para os jogadores, e ele pediu o tempo inteiro, dava para ver, olha, marca, rouba e sai rápido, e os laterais, e esse Alisson muito bom, Christian novo contratado, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu foi que, aos poucos, o Ferroviário conseguiu começar a sair, aí empatou com o Lincoln, no final do primeiro tempo. Bateu o centro do gol. Aí depois, 2-1. Um bonito gol do Lincoln. E os 2 gols do Alisson foram muito bonitos do atacante, joga pela esquerda do Figueirense. E com bolas colocadas sem chance para o Douglas. O Douglas ainda fez várias defesas, mas não conseguiu evitar. No segundo tempo, aí o jogo caiu muito. Nem o Figueirense quis atacar, e o Ferroviário quis atacar, mas não conseguia. E aí se defendeu muito bem o Figueirense, e o Ferroviário, o Coppertino, colocou todos os atacantes possíveis, e não foi possível. Foi uma derrota justa do Ferroviário, que vai precisar jogar mais, porque a Série C é complicadíssima. A gente teve 7 jogos até agora da Série C, com uma média de quase 3 gols por partida, o que é totalmente anormal, porque a Série C tem uma média baixa, historicamente, de gols. O ano passado foram 2,1 gol por jogo. Esse ano já começa com 3 gols por partida nesses 7. E dessas 7 partidas, 3 times ganharam fora de casa, o que é super difícil acontecer na Série C. A Série C, quase todos os times têm o mesmo nível de endividamento, tem o mesmo nível técnico, é muito complicado. O Figueirense é um time que tem muito mais camisa do ponto de vista. Camisa tem, mas o time está, até para você ter uma ideia, Renato, o Figueirense está vivendo, nesse momento, um transfer ban. Ele não pode contratar, porque está devendo para Deus todo mundo. Mas o time que conseguiu, quem é o diretor lá, o manda-chuva lá, é o Marco Aurélio Cunha, que é o ex-dirigente do São Paulo, do Santos, da seleção. Mas eu acho que montou um time interessante, pelo menos para essa primeira rodada. Vamos ver, em relação ao Floresta, uma decepção muito grande perder em casa.
Ficou O Botafogo... com um adversário duro, né? Então, o Botafogo é um time que está mais tempo na Série C. O Botafogo é o time que está mais tempo na Série C sequencialmente. Não é o time que mais disputou a Série C, que esse é o Confiança, que tem 24 participações e está... Aliás, o único campeão estadual dessa edição da Série C é o Confiança, por enquanto. A não ser que o Sampaio Corrêa seja campeão. Eu não sei se... Não, o Sampaio Corrêa foi campeão ontem? Pode ser que eu não vi. Não, ontem ele jogou no... Não, ele foi adiado o jogo dele. É quarta-feira, é porque eu não sei se o Sampaio foi campeão. Vamos Vou ver daqui a pouco. agora. Se o Sampaio... Porque aí, agora, é um resultado preocupante pro Floresta. Primeira rodada também. Mas é porque são só 19 jogos. Não é de volta, Não é de volta, não. Tá Ô, certo. Renato Abreu, em homenagem à sua apresentação segunda-feira, eu vou começar a falar de Série B com você. O Ceará jogou bem, viu? Eu assisti o jogo todinho, o Ceará fez uma boa partida, criou várias oportunidades, mas vacilou nos contra-ataques, ia levando os 2-0, teria complicado mais ainda a situação, e são 2 pontos que para uma estreia dentro de casa, com um time que foi inferior a ele tecnicamente, podem esses pontos fazer muita falta lá na frente, não? O Ceará tem que entender que jogar bem e não ganhar não vai resolver muita coisa, né? Você tem razão, o Ceará jogou bem, jogou, mas e o resultado? O Ceará, quem teve mais perto de ganhar foi quem teve um pênalti a seu favor, que foi o time do Goiás, né? Mérito do goleiro, demérito pro Galhardo, que aliás, A pose danada eu achei bateu um gesto pênalti. ridículo do Galhardo ficar de costas para a torcida do Ceará. Sabe, o jogador tem que ser profissional, ele jogou pelo Ceará, jogou. Pagou o preço Acabou. com o pênalti perdido. Pois Podia ter aí, saído consagrado. besteirada das costas para a torcida do Ceará. É bobo, né? Bobão. É bobão, isso é bobagem. O cara jogou pelo Ceará, jogou. Jogou pelo Fortaleza, jogou. E agora está no Goiás, vai lá e fica com essa palhaçada. Uma palhaçada. Bem feito que ele perdeu o pênalti, inclusive. Aliás, só lhe interrompendo aí, eu lembrei uma vez eu assistindo na TV Gazeta, em São Paulo, uma entrevista do Nelinho, do Cruzeiro. E aí um dos entrevistadores perguntou, Nelinho, por que você não perde pênalti? Ele disse, porque quando eu corro para a bola, eu já sei onde eu vou bater, o canto que eu vou bater, e eu bato com tanta força que se o goleiro for nela, ela vai bater nas costas dele, porque já está de volta. Hoje os jogadores têm essa, me desculpem, senhores telespectadores, a expressão, essa frescura de sair patinando ali, com paradinha, com um bocado de firulas, para quando chegar na bola, dar um peteleco, como fez o Galhardo. Marinho não perdeu porque a bola foi alta, mas o goleiro foi na bola porque ele demorou também. Eles dão tempo suficiente para o goleiro visualizar ali qual canto eles vão bater. O pênalti é uma arte e cabe ao batedor a vantagem de fazer o gol, E o evidentemente. do Ceará. Marcou o canto, foi Você lá, vê, bateu, o goleiro foi. falando aí em pênalti, você vê que na decisão do Real Madrid com o Manchester City, um jogaço que terminou empatado e foi para os pênaltis, depois foi revelado que o Militão, que é aquele brasileiro, pediu ao Ancelotti para não bater o pênalti, porque ele teve na seleção brasileira com o goleiro lá, O Ederson. E o Ederson conhece o jeito que ele faz de bater o pênalti. Ele disse, olha, eu não quero bater não, porque ele conhece meu estilo. E o Ederson é pegador. E é pegador, quer dizer, um jogador que foi Consciente. consciente. Quer dizer, diz, olha, me tire da cobrança por isso, e o Ancelotti entendeu. Quer dizer, o pênalti tem uma sua circunstância, quer dizer, o Galhardo, né, horrivelmente desperdiçou a oportunidade. Agora, o Mancini, para você entender também, que ele precisa mexer rápido na forma do time jogar. Quando tá, ele monta o plano de jogo, o Ceará estava jogando bem, mas quando o time começa a claudicar, quando o outro time começa a ter o domínio do jogo, tomar conta do meio campo, ele precisa mexer rápido no Ceará. Eu acho que falta ao Mancini. Não estou dizendo que ele é mau treinador, não. Estou dizendo que falta ao Mancini, porque aqui, por exemplo, no Campeonato Cearense, inclusive, contra o Fortaleza, ele fez ótimos jogos, com um time inferior. Mas, para ele entender a Série B, o treinador tem que ser mais ágil na mudança de como o time está em campo, porque senão ele vai ficar com essa história de jogar bem e não consegue ganhar. E aí, Série B, fazer ponto em casa e beliscar lá fora. Todo mundo sabe que é assim a Série B. Né? O Santos não jogou bem, mas ganhou 2-0. E é o grande favorito e começou ganhando. Então, quem joga em casa na Série B tem que ganhar. Não pode só jogar bem e ficar lamentando 2 pontos perdidos. Aliás, o Luxemburgo já dizia, né, o Graziani, que campeonato de pontos corridos, você tem que fazer o dever de casa. Ele sempre disse, se você fizer o dever de casa, primeiro, você já não corre risco de cair, de ser rebaixado.
E aí você vai beliscando uma vitória lá fora, um empate lá fora e acaba brigando por título. São 2 pontos preciosos perdidos em casa na estreia, né, Graziano? Eu achei também. O Goiás estava bem desarrumado, apesar de ter um ótimo técnico, que saiu do São Bernardo, quase foi contratado pelo Corinthians, o Zanardi, ele é excelente técnico e merecia já uma chance num time tradicional, como é o Goiás, né? Um time importante do futebol brasileiro. O Goiás fez um péssimo início de ano, não chegou nem à final do campeonato estadual. E aí os seus Foi o Vila Nova e o Atlético. E os seus dirigentes começaram a contratar aleatoriamente e de última hora. Já vários jogadores estreando contra o Ceará. Tem bem um monte. Quer dizer, um time que não foi nem treinado, né? Então, fica ruim o Ceará não ter vencido justamente por causa disso. Porém, a gente não analisa só resultado. É importante a gente analisar desempenho. O Ceará não jogou mal. Agora, claro, faltou uma melhor condição de finalização, que esse é um problema, que até o próprio Mancini já alertado sobre isso, falou que não dá para ensinar jogador. Ele falou, numa entrevista pós-jogo de Campeonato Cearense ou Copa do Nordeste. O Mineiro, né? O Saulo Mineiro saiu machucado durante o jogo. É complicado isso. Mas o Saulo Mineiro também não é o fazedor de gols, né? O Ceará, na verdade, não tem um fazedor de gols, e talvez esse seja o principal problema. Uma janela que o Ceará acabou se complicando, porque eu não entendo essa situação. Desde meados de março que o Yokohama já avisava que o transfer ban ia acontecer. Aí o Ceará, em vez de fazer logo esse pagamento... Vai fazer no último dia. E vender não. Pedir empréstimo, sei lá. O banco não vai à FIFA para colocar o transfer ban para você, não. Se você já tem uma série de dívidas, você tem que escolher a dívida. Só não fique devendo... Prioriza, né? Só não fique devendo para quem pode te complicar. E aí o que aconteceu? Não aconteceu. A janela contrataram um terceiro goleiro, que infelizmente não vai fazer diferença nenhuma, e um volante que é um bom jogador, Patrick de Luca, mas também que não muda patamar. Aí o time vai ter que ficar sofrendo aí, se não conseguir, na próxima janela, ou a não ser que apareça alguém que comece a fazer gols pelo Ceará. O Ceará não tem quem faça gol. Isso é um problema. Agora, jogo jogado... O melhor jogador do time criou 2 oportunidades excelentes, uma chutou na trave e a outra no finalzinho do jogo chutou para fora. Agora, jogo jogado... E pega o Novo Horizontino agora fora, né? Não, é o Mirassol. Mirassol. Agora, segunda-feira que vem, na hora do nosso programa. Segunda-feira. Tem uma semana aí para preparar. A gente vai estar no programa e o Ceará vai estar jogando contra o Mirassol. Agora... Vantagem que tem a semana toda inteira para treinar. Não, tem a semana. Agora, o que eu vi de positivo no Ceará foi uma entrega muito grande. Isso é muito positivo. A torcida entende que isso é uma obrigação e o time está fazendo. Há também essa situação clara, na minha visão, de você ter um time com DNA ofensivo, é o que o Ceará tem feito agora. Acabou deixando muitos espaços, o Goiás teve muitos contra-ataques, e aí a minha dúvida da postura que o Ceará fora de casa. Contra o Mirassol, inclusive, o Mirassol não jogou ainda. O Mirassol joga amanhã contra o Brusque, fora de casa. Então eu não sei se o Ceará contra o Mirassol fora de casa vai ter essa postura ofensiva ou se vai jogar de outra forma em relação a adversários quando ele for visitante. Mas assim, perde 2 pontos. É bom ganhar lá, né, para recuperar os pontos perdidos. Perde 2 pontos. Vamos colocar aí a classificação da Série B, por favor, para eu chamar o PC Noronha aqui. Agora, perder 2 pontos é muito ruim, né? Aí, o Ceará hoje, o PC, é o 6º colocado? Primeira rodada também. Eu sei, mas jogando em casa como jogou, poderia estar lá em primeiro ou segundo, brigando aí com o Santos, com o Chapecoense, né? Começar bem, de forma mais animadora, não? É verdade, e como frisaram aí tanto o Renato como o Graziani, né, perdeu a chance porque teve um volume de jogo bem expressivo, né, mas que esbarrou na falta de efetividade, de objetividade. O Ceará amassou o Goiás, mas quantas defesas fez o Tadeu? Se você relembrar aqui, eu nem me lembro de defesa. E ainda tem 4 times aí que não estrearam ainda. Ó. O Brusque, o Guarani, o Mirassol e o Vila Nova. Exatamente. Então, assim, é um desafio. É um desafio para o Mancini encontrar essa solução, sem poder contar com contratação, porque a contratação só vai vir em julho. Só em julho. Em julho, daqui para lá, metade do campeonato foi embora. Ano passado, eu me lembro
que o Ceará começou nessa expectativa de contratar na janela de julho. Quando chegou a janela, O mercado estava... o Ceará já tinha perdido um bocado de ponto, já tinha perdido jogos em casa. Verdade. E já tinha perdido contato com os times que estavam lá na frente. Então é muito perigoso isso, já apostar na janela do meio do ano. A janela do meio do ano, na minha visão, é para fazer ajustes, e não para você formar o time. Porque se você for deixar, a não ser quando é para se livrar de rebaixamento, dá para fazer num turno aí uma fuga. Mas para brigar por título, para brigar por acesso, é interessante que você comece a ter competência a partir do início da competição. Porque é um campeonato extremamente equilibrado, muitos times parecidos, no orçamento exatamente parecido também. Se falou muito aqui, o Santos vai sobrar. Eu vi o jogo do Santos com o Paysandu, não sobrou nada. Nada. Não sobrou nada, vai ter dificuldade também. Claro, tem camisa, tem Agora, jogou sem torcida também, se reflete. Mas a torcida vai jogar 19 partidas fora de casa, não tem torcida. Estou dizendo que é uma palhaçada esse negócio de fechar estádio. A palhaçada fora os torcedores. Mas não pune os caras e pune... mas aí é que tá, né? Aquele ali foi grave, né? Agora, eu estava vendo essa tabela aí que os meninos mostraram. Na tabela oficial aqui, o Ceará está em 10º lugar. Pela ordem, deve ser por ordem alfabética. Está em 10º lugar. Ou seja, com 2 jogos que faltam aí, ele poderá perder. Poderá. Eu não sei, aí o Bruce pode empatar. Aí eu estou com... Mas é a primeira rodada. Você não dá para ficar fazendo esse tipo de projeção. Não, dá para lamentar, porque realmente deixou de ganhar 2. Vai pegar um jogo que presumivelmente é muito difícil, porque um time contra o Mirassol é um time bem estruturado, um time que fez um campeonato paulista interessante e que costuma dar trabalho. Né? Brigou ano passado para subir. Ano passado brigou para subir e o Ceará teve muita dificuldade, tanto lá quanto cá. Né? E é um desafio, você deixa de fazer os pontos em casa, e principalmente porque contra um time que seria interessante você ganhar logo no começo para poder já deixar para trás. Porque o Goiás pode ter feito um péssimo início de temporada, mas é um time de camisa, é um time que tem condições aí de se estruturar para fazer uma Série B, que é um campeonato que ele está acostumado não só a disputar, como a ter sucesso. E é considerado, seja ganhando, Paulo César, seja subindo. É considerado um dos que vão brigar lá por cima junto com o Ceará. Falando, mas é porque muita gente estava dando o Goiás como fora dessa briga pelo péssimo início. Exato. Vou só lembrar para vocês aqui que o Vitória da Bahia no ano passado não chegou nem a se classificar na primeira fase da Copa do Nordeste e não chegou à final do Baiano. E foi o campeão da Série B. Agora... Então, esquece campeonato estadual. 2 resultados que me chamaram a atenção, viu, amigos, aqui. A vitória da Chapecoense, expressiva vitória da Chapecoense. É um time de tradição. E fora de casa. Né? Time de Série A, time que já brigou por Sul-Americana, tudo. Foi em casa. Foi em casa. E a vitória do Sport, lá em Manaus. Ganhou com categoria, jogando muita bola, viu? E com muitos jogadores do Fortaleza fazendo gol. Romarinho, Gustavo mais uma vez, Gustavo Coutinho fez gol. Felipe ali dominando o meio de campo. Não, Felipe não. Né? Pois é, então, o Sport estreou bem, fora de casa, 3 pontos. O Operário Avaí, eu assisti esse jogo, 0x0, 0x0. O último lance não foi no último minuto, não, foi no último segundo do jogo. Bobeira da defesa do Avaí, o cara limpou, driblou o zagueiro e fez o gol da vitória. O Operário que veio da Série C, né? Fez uma Série C bem segura. É o time primo aí do Ferroviário, porque é o Operário Ferroviário do Mas Paraná. a Série B também tem essa característica, uma gangorra, né? Quer dizer, a gente vai ver muito equilibrado, muito equilibrado. Tirando o Santos, que em tese... Você vê esse jogo Bragantino e Novo Horizontino e CRB, foi um jogo equilibradíssimo. O CRB ganhou até os 15 minutos do segundo tempo o jogo. Aí lá, depois dos 20, o Bragantino foi lá e virou o jogo. O Novo Horizontino foi lá e virou o jogo. CRB é a cara da Série B, né? Você tem o Santos, tem o América Mineiro, tem o Sport, tem o Ceará. Né? Você tem... Aí você está falando dos times que têm mais presença. CRB, esse Avaí, que ninguém dá nada todo início do campeonato, vez por outro está subindo. Curitiba estava ganhando o jogo até o final, né? Não, a Ponte estava ganhando. A Ponte? A Ponte. O Curitiba não, eu pensei que ele tinha feito 1x0. Não, foi ao contrário. Foi em Campinas, né? Então, não descarte esse Botafogo de São esse Paulo. time do interior de São Paulo, você nunca pode dizer que está descartado, porque são times que têm força lá. Hoje o interior de São Paulo... Está jogando hoje, agora o Vila Nova com o Guarani. Olha, vários dos times do interior de São Paulo hoje pertencem a empresários. Tem estrutura profissional. Então, eles têm condições de montar bons times, e têm montado. Né? Falando nisso, o Bragantino... Primeiro que eles são todos e não tem pressão, né? São todos times que possuem os seus próprios estádios.
Falando Então, nisso. eles já levam essa vantagem que jogam em casa, não tem despesa com E outra aluguel. coisa, estão de acostumados a estádio. jogar em alto nível, porque você joga um campeonato paulista contra os times. E não tem muita torcida, não. São times sem torcida. Falando nisso, o Bragantino, da primeira divisão, que inclusive É o lidera. líder, inclusive. Nós vamos já falar sobre isso, porque o tempo passou. Eu vou falar sobre isso. Aí então. a gente fala já sobre o Bragantino. Só e a lembrando o segunda- próximo jogo do Ceará, na segunda-feira que vem, É o contra o líder. Mirassol. Né? Contra o Mirassol, lá em São Lá Paulo. em São Paulo. Não, mas é- Nós vamos encerrando esse primeiro bloco do plenário esportivo de hoje, mas já a gente vai falar de Fortaleza, vai falar de Copa do Nordeste, de Sul-Americana, muito mais aqui no plenário esportivo. Voltando com o plenário esportivo, nós vamos falar agora de Série A, mas vamos falar antes de Copa do Nordeste. Tem Sul-Americana, tem muito mais, porque o Fortaleza entrou em campo ontem à noite no Castelão. Deu um baile, foi praticamente um treino pelo ritmo, principalmente do segundo tempo, um treino contra o Altos do Piauí. Garantiu a sua vaga na semifinal da Série B, que vai ser disputada em maio, no próximo mês, lá em Recife, contra o Sport, e já virou a chave para o jogo de quinta-feira contra o Boca Juniors da Argentina. Jogo que ainda há uma dúvida em relação ao Boca Juniors, porque ele joga no final de semana contra o Estudiantes pela Liga. Copa da Liga. Copa Liga, É, só a Copa faltam da- dois a jogos. Copa do Brasil deles. E vale vaga na Não, Libertadores, né? A Copa da Liga não é a Copa do Brasil deles, não. É, não. É uma espécie de Copa do Não, Brasil. não, né, não. Não essa é. também. Não, a Não. única semelhança é que dá vaga para a Libertadores. Vou explicar. O campeonato argentino, o futebol argentino é um negócio assim que não Mas existe antes de parâmetro. você explicar, só concluir meu raciocínio, porque a dúvida do Boca é o seguinte: ele passando do Estudiante no domingo, ele está no final da Copa Liga. Quem vencer a Copa Liga já estará na Libertadores do ano que vem. Então, há uma dúvida na cabeça dos dirigentes, da comissão técnica, se é melhor arriscar só em duas partidas que faltam para tentar já se garantir na Libertadores do ano que vem, ou arriscar a vaga via Sul-Americana numa competição que ainda tem Internacional, Bragantino, Atlético do Paraná, uma série de times complicados. eles estão tentando- E que a estrada é mais longa. Eles estão Pode falar, tentando, só para em cima da sua informação, para não perder, que aí o Graziani fala, eles estão tentando com o Estudiantes que adiar o jogo para a próxima quarta-feira, que é véspera do dia 1º, que é feriado lá também, dia do trabalho. Quarta-feira é dia 1º. Quarta-feira é feriado, é o dia 1º. Exatamente. Então é na véspera. Que Não, é eles quarta. querem jogar. Aí Eles então querem joga jogar na no dia terça. 30. Eles querem jogar na terça. Eles querem jogar no 30. O problema é que o Estudiante está querendo que eles venham para cá com o time Não, titular mas para pegá-los eu sei, cansados. mas eles estão apelando, eu andei lendo lá pela imprensa argentina, eles estão apelando aí porque houve um problema há alguns jogos atrás, algumas semanas atrás, com o Estudiantes, e o Boca gentilmente fez o fair play lá por conta do Altamirano. E aí eles estão meio que jogando essa cobrança do fair play agora, pedindo para o Estudiantes para adiar esse jogo de domingo para quarta-feira, para que o Boca possa se concentrar no jogo de quinta-feira aqui contra o Fortaleza. Eu acho que estão dando Retornando a a palavra a quem... Estão dando a corda ao Fortaleza, que o Boca vai Devolvendo aí a poupar. palavra. Mas quem quer passar tem que jogar com qualquer Exatamente. time titular. Graziano. Claro. A preocupação do Boca é muito em função do que o Fortaleza fez nas duas primeiras rodadas. Porque se o Fortaleza estivesse com 3 pontos, o Boca mandava ele reserva ia e de pronto. reserva. Lógico. O problema é que se o Fortaleza ganha, no ponto de vista 5 do Boca, pontos. ele fica 9-4. Exatamente. É. Né? E só vai uma vaga. Só explicar rapidinho. Mas que explica esse campeonato eu argentino. vou- é meio inexplicável, mas eu vou explicar. Diga aí. O calendário, a gente teria que voltar, que eu não vou fazer isso agora, voltar para a ditadura e voltar para confusões da Argentina. Só que é o seguinte, no primeiro semestre do ano está sendo disputado esse campeonato, que chama Copa... Da Liga. Não, Copa da Liga Sim. Argentina. O que é isso? O que é? 2 grupos de 14, e aí se classificam 4 de cada um, e aí fazem Semifinal e quarto de final, semifinal. Esses 2 grupos de 14 dá 28 times. O campeonato argentino, de verdade, é disputado por esses meses 28, só que no segundo semestre, Minha nossa. que é um turno só. Isso é uma maluquice. 27 jogos. Porque eles fizeram a apertura e Mas mudou tudo, é uma confusão, não tem clausura. data. Aí no meio disso, durante o ano inteiro, aí é disputada a Copa da Argentina, que é a Copa do Brasil Não, nossa. o Brasil lá. Só que é no ano inteiro. Aí o que acontece? Aí Ser mais esculhambado que a os gente. campeões dos 3 torneios vão para a Por Libertadores. isso que a gente está em E aí, recessão. não, olha só, os campeões de cada um desses torneios que eu falei vai para a Libertadores. Ah, tá. É, Mas dessa liga também. e aí também tem o negócio do promédio, que é o seguinte, o promédio... Não, esqueça aí. Calma, vou explicar rapidinho. Promédio? O promédio é o seguinte, você pega a classificação dos últimos 3
anos, faz a média aí. Só para salvar o River e o Boca. Foi exatamente. Minha nossa. Entendeu? PC, o Aqui a negada virava mesa, né? Agora eles Fortaleza, inventaram o isso. Fortaleza passeou no PV contra o... Serviu para que o Vojvoda testasse algumas opções do time. Inclusive, eu soube de uma informação hoje que o Pedro Augusto estava praticamente emprestado e o Vojvoda pediu. O Vojvoda ama o Pedro Augusto. Mas ele é bom jogador. Ele caiu É uma paixão que só Cara, depois é uma do coisa pênalti impressionante. perde. Caiu em desgraça por causa Depois do pênalti que perdeu, todo mundo perdeu o pênalti, ele está salvo agora. Não, mas ele é bom jogador, ele joga bem. Eu acho que essa coisa de marcar um jogador por causa da perda de um pênalti, por mais que tenha sido decisivo, é muito injusto. Também acho. É fugir da própria lógica do futebol. Zico perdeu pênalti em Copa do Mundo. O Marcado também. Cerezo perdeu. O Baggio, o Baresi. Todo mundo perde pênalti. Aqui mesmo, ó. Vocês falam Tinga embarcou a bola. no jogo contra a LDU, perderam o Brits, perderam o Silvio Romero e perdeu Que foi o pior Pedro de todos, Augusto. foi o do Silvio Romero. Pronto. Aí você teve contra o Retrô, perdeu o Caleb, perdeu o Lucero, que todo mundo criticou o Vojvoda porque tirou o Lucero, que era o batedor, perdeu contra quem foi salvar o Fortaleza contra o Retrô na Copa do Brasil foi Mas o quem Kevin. garante que ele perderia na final? Não, Paulo ninguém César? garante A coisa que não pode ser faria. assim, não. Ninguém garante que faria, nem que perderia. Estamos discutindo o século dos anos Não, eu aqui. estou que o cara discutindo com perdeu você, dois não, que eu não vou perder meu tempo discutindo com você, que você é polêmico. Eu quero Nada a ver uma coisa com a outra. Era uma final e o outro perdeu. É sobre o queria jogo de falar ontem. sobre o Foi jogo. bom para avaliar o elenco que tem? Não, eu não acho que. Eu acho que o Fortaleza fez a obrigação dele, primeiro, de passar pelo alto. Seria uma vergonha o Fortaleza, por mais que seja o futebol, mas seria uma vergonha o Fortaleza numa semifinal de Copa do Nordeste, aliás, de quarta de final, né? De Copa do Nordeste, um jogo decisivo, único, em casa, contra o Altos do Piauí, com todo respeito ao campeão piauiense, mas seria uma vergonha não classificar. Então ele fez o que tinha que fazer. Primeiro classificou, segundo aproveitou e mandou uma goleada. Fez o que deveria ter feito em muitos jogos que teve a chance, que é de fazer o resultado logo no primeiro tempo. Fazer um bom resultado e calar logo o adversário. Fortaleza é useiro e vezeiro de desperdiçar oportunidades. Assim contra o Cruzeiro. Exatamente. E de vários outros times, vários outros jogos que o Fortaleza poderia ter resolvido no primeiro tempo. E dessa vez deu tudo certo. Foi o primeiro gol do Marinho ali, depois o Kevin muito bem, fez muito bem o Vojvoda, inclusive foi a primeira vez que ele jogou os 90 minutos, o Kevin. E eu gostei de um jogador que não me surpreendeu nem um pouco, que eu conheço o futebol dele, e vai brigar por titularidade, o Rosseto. Você é um bom jogador também. Jogador. E precisa desse pessoal jogar, né? E como o campeonato da Copa do Nordeste, você tem limitações aí de usar os estreantes, a mesma coisa na Sul-Americana, não vai poder usar nenhum dos Não, que na vieram Sul-Americana... agora. Sul-Americano talvez se passar para a Contra o próxima Boca, fase. não, contra o Boca ele já pode utilizar. Não pode. Isso aí eu aposto Não, com só você. pode agora. Ele pode utilizar o Martinez e o centroavante. Só não pode utilizar Ele o só João. pode inscrevê-los para a segunda fase. Meu filho, conversei hoje com o Marcelo Paz. Então mudou. Quem pode Então ser mudou. utilizado no jogo de quinta-feira pelo Fortaleza, dos novatos? Ele disse o Martinez e o Kaiser. Pois é, a informação que se deu antes era que... Estou me passando e estou dizendo o nome. Quem me passou a informação foi o Marcelo que Paz. as inscrições estavam encerradas para a primeira fase e que se abririam para a fase do mata-mata. Pelo menos foi o que... Vamos passar adiante aí, porque nós estamos deixando o ouvinte em dúvida estou aí. duvidando, mas se você está dizendo... Eu estou Está aqui escrito, dizendo que essa Marcelo informação Paz. que foi passada, que todo mundo divulgou, foi essa Uma informação. mensagem que eu mandei para ele hoje. Quem dos novatos pode ir na quinta-feira? Ele respondeu, Kaiser e Martinez. Pronto. Então, agora, com esses dois reforços, o Martinez, esse aí, E por que eu não acho que é um dos Jonathan? donos da posição. Né, no meio de campo. Felipe Jonathan já Felipe jogou. Jonathan não pode. Já jogou a Que Copa já do Brasil. jogou. Não, desculpa, a gente Não, está mas falando... Copa Sul-Americana. Eu vou explicar. É porque é o seguinte, o Kaiser e o Emiliano Martinez, eles foram inscritos mais cedo. antes mesmo, antes deles serem contratados. Tá certo. Ou seja, já existia um... Ou Não, seja, tá certo. o Na Kaiser... negociação avançada, Mas já estava... Então foram lá para não perder o prazo, colocar... Pode, colocaram lá. Você coloca o nome que você quiser, Renato Abreu. Se ele Quer dizer que eu conseguir não estou nem contratar... jogando aí, mas O Felipe Jonathan, como foi uma negociação... mais Só complicado. se resolveu na Só se- sexta-feira. aí já não dá mais tempo. Aliás, não Você- estavam E o negociando outro foi- ainda quando estava na Não estava. E o outro foi fechado na sexta-feira também. Sim. Não Então tava já tempo. melhora porque você dá mais opções aí. Exatamente. pro Agora, o treinador. esporte ganhou um presente aqui
para o jogo que ele vai ter com o Fortaleza. Acaba de receber um belo presente. Vai ter que pagar 5.800.000 reais ao Neilton, aquele ex-atacante deles. Sim. O começo de campeonato é um bom prêmio. Mas aí não paga, tem que pagar uma hora, meu Estão dizendo irmão. aqui que é o troco do Barleta. Rapaz, foi-se o tempo que você empurrava as dívidas pela barriga, Então o esporte, deixava para a o próxima esporte tem gestão. que ganhar para ir para a final, porque ganha dinheiro e ajuda a pagar. Isso é porque se ainda nós não perder, pior. chegamos ao esquema que é adotado nas grandes ligas, que você vai rebaixado. Se não pagar as coisas. Mas o Carlos Silva, o jogo. Posso falar? Tu manda do a jogo? palavra, né? Posso falar do jogo? Olha, agora eu quero falar o Boa seguinte: palavra. esses dois jogadores têm peso no reforço da equipe para esse jogo de quinta-feira? Eu acho que sim. Eu acho que. Depende de como eles entram, né? Depende de como eles vão jogar. O Martinez vinha jogando. eu queria destacar Disputou a que- final do Mineiro. E Mas eu estou só dizendo, porque às vezes o cara vem. Kaiser também o cara jogou. vem e não Jogou na encaixa. estreia da Série A. fez gol. O cara vem e não encaixa. Por exemplo, esse jogo contra o Altos podia ser um jogo que não representasse nada e representasse tudo se o Fortaleza perdesse. O Fortaleza não podia perder o Altos do Piauí. Né? Seria um desacerto. Nas condições. Depois que perdeu. Mesmo com 6 suplentes. Sim, reservas. mas não dá. Porque depois que perdeu o tal do ex, aí perder aqui aí é o trauma. Aí, não, tinha que ganhar. E ganhou bem. Né? Fez o seu papel. O Marinho jogou bem, o Marinho ficou livre, flutuou. Jogou os 90 minutos. Jogou também. bem. Boa atuação do Marinho. Esse menino. Jogando coletivamente. Esse menino Kervin. Qual é o nome dele? Kervin Andrade. Kervin. Eu acho que é legal que o Vojvoda deu a oportunidade do menino de jogar. Eu não estou querendo dizer que ele tem que ser titular, não, mas ele é um ativo do Fortaleza. É uma opção excelente. É uma opção, é um jogador que lá na frente pode dar dinheiro para o Fortaleza, porque ele é jogador do Fortaleza. É preciso que também seja entendido o futebol como um negócio. E o treinador tem que entender que aquele é um ativo do Fortaleza, que lá na frente o Fortaleza pode ganhar dinheiro. Então aproveita, bota o jogador para ele ir pegando marra e valorizar. O Marinho é ótimo jogador, mas o Marinho não vai render um centavo para o Fortaleza. Esse menino vai. Por quê? Porque ele é ativo do Fortaleza. Então eu acho que a vitória foi importante por alguns motivos. Primeiro, passou, tinha que passar. Passou bem, ótimo. Aí tem agora o jogo do trauma aí com o esporte, vamos ver como é que vem. E o grande jogo é o jogo com o Boca Juniors. Por quê? Exatamente pelo que disse o Graviani. Só passa um. Fortaleza ganhando, aí é um problema para o Boca Juniors. Porque... Passa um direto. Não, passa um direto. O segundo vai para a disputar repescagem, com a com o terceiro que cai da Da Libertadores. Mas aí é um outro mata-mata, é um outro jogo. Mas passar é só o primeiro. E se o Fortaleza ganha o jogo, aí ele coloca, não é, um grande favoritismo para se classificar num Até grupo. porque o último jogo dele é em casa contra o Trindade. Ninguém duvida que a vaga está sendo disputada entre o Fortaleza e o Boca Juniors. Então, esse jogo é um jogo fundamental, tá certo? É um jogo, o Vojvoda, inclusive, falou depois do jogo, que virou a página, agora é focar nesse jogo, que é um jogo, eu acho que é um jogo fundamental do Fortaleza, depois da decisão do título campeonato. com o Ceará, é esse jogo do Boca Juniors, pela importância. É um jogo grande. Pelo, né? Um jogo que dá tamanho, moral se ganhar. pelo tamanho do adversário, o Boca Juniors o Boca Juniors não é o Boca Juniors, mas é Flamengo da Argentina. mas é o Boca Juniors. O Boca Juniors é o time maior da Argentina, é o time que tem camisa, é o time não sei quantas vezes Místico. campeão de Libertadores. Tem um Cavani de Cavani, Serra. né? Então é um jogo. O presidente é o Riquelme. É um jogo, inclusive, que pode craque até da Carlos presidência. Silva, embalar o Fortaleza no Brasileirão. Exatamente. Uma grande vitória do Fortaleza tem o condão, eu acho, de dar mais confiança à equipe para conseguir uma vitória importante também no Brasil. Que ele vai pegar o Bragantino, também não é É o líder. É. É o líder. É do o líder por campeonato. uma questão de um gol, mas é o Mas líder. é o líder, É o líder. Ô, Graziani, E o futebol brasileiro não tem isso, não. É jogo difícil. vamos Então, já falar sobre esse jogo é classificação. fundamental, esse jogo do Boca Juniors. Poderemos já dizer, pelo que fez o Fortaleza nos últimos anos, principalmente no ano passado, que é um clássico sul-americano, esse jogo Fortaleza e Boca Juniors? Não, ainda não. Eu acho que o Boca... Mas é um bom jogo. Sim, sem dúvida. O Fortaleza, é preciso entender uma coisa. O Fortaleza, ele precisa estar incluído numa situação aí de... quando essa atual diretoria assumiu o Fortaleza, o time era traço no ranking da Conmebol. Traço. Ele não existia no ranking da Conmebol. Hoje o Fortaleza é um time absolutamente reconhecido na América do Sul. Referenciado, é um fato. Todo mundo sabe quem é o Fortaleza. Todo mundo Inclusive os adversários. respeita, né? O time está subindo Foi cada vez mais no finalista, ranking. né, de uma Sul-Americana. Foi finalista da Sul-Americana. Ficou no pote 2 do sorteio da Sul-Americana, o que mostra Força. quantos times estão à frente. Então, agora,
Não é mais um figurante. Não, né? Não é mais um não. figurante. Agora, para chamar de clássico, demora mais um pouquinho. Demora mais um pouquinho. Criar uma rivalidade. Demora mais um pouquinho. Agora, mas isso também não é demérito nenhum, é só uma questão de nomenclatura. Mas entendo que... Até estava lendo os jornais argentinos, agora antes da gente entrar no ar, ainda não tem nenhuma definição, não. O que eles mais estão falando lá é o negócio do Estudiantes, do jogo, porque o Cavani fez o gol, teve 3 uruguais marcando, e vestiário, né? Porque o River se classificou em primeiro e o Boca em quarto. Aí o Boca foi lá e eliminou o River. Uma polêmica enorme que teve um lance lá que a bola entrou ou não entrou. Foi igual no jogo do Real e do Barcelona. Igualzinho. Mas esse Boca vai trazer todos os jogadores para cá. Ele pode eventualmente deixar alguns do banco. Eu não sei se vai trazer. Agora, de qualquer maneira, é muito mais fácil vir para cá do que ir para Potosí. Sim, eu vou voltar até. Exatamente. Só aquela palhinha para não perder do Bragantino, que eu ia falar no outro bloco, que é o próximo adversário do Fortaleza, né? Inclusive, domingo, né? É domingo, né? O jogo Bragantino e Fortaleza, aqui no Castelão. Domingo é segunda. Não, segunda é Ceará. Então aqui. Aqui o jogo Fortaleza com o Bragantino. É domingo. É domingo, 18h30. É aqui. Aqui às 18h30. Porque o Fortaleza vai numa sequência de 5 jogos em casa, começando no outro... Já fez 2, né? Já fez 2. O Bragantino tá... Que aí a gente tá vendo aí o resultado, o Bragantino que venceu esses são os próximos jogos, né? Tá aí, ó, Bragantino Volta e Fortaleza. aí a tabela da Série A, por favor. Esses são os próximos jogos. Esses são os próximos jogos. Fortaleza e Bragantino, e aí Aí, Bragantino empatado com o Flamengo em pontos. Né? Exato. É um gol a mais. Fortaleza poderia, se tivesse jogado outro, dependendo do resultado, estar junto com eles. E o Bragantino teve muito perto de estar 100%, porque aquele jogo contra o Fluminense é pertíssimo da exatamente. vitória. Mas esse negócio de ser 100%, eu estava vendo já estatísticas, não é bom não. Quem começou as 3 rodadas 100%, de derrota. mas não ganha o Campeonato Brasileiro. Tem um detalhe aí, uma maldição. Mas A situação deles é melhor do que a do Cuiabá, do Atlético e do Corinthians, O viu? Cuiabá tem um jogo a menos. Eu estou dizendo que é zerar 100%. Vamos lembrar que o Cuiabá tem um jogo a menos. Tem. o Vitória também. E o E esse Criciúma negócio de também. jogamento é complicado, porque o Fortaleza tem um jogo a menos, aí Criciúma tem um jogo a menos, o Vitória tem um jogo começa a menos, a o Cuiabá tem um jogo a menos e o Fortaleza tem um jogo a menos. E é ruim. Antes de falar desse negócio do Bragantino, eu soube que as semifinais da Copa do Nordeste vão para o final de maio. De maio. Final, não é nem... Porque podia ser no meio, mas parece que vão jogar para o final. Muito maluco. É jogo de risco, pelo que aconteceu lá em Recife. Sem dúvida. Só para falar do Bragantino. Mas deixar quando de eles ser. forem decidir a Copa do Nordeste, o torcedor nem se lembra mais da Copa do Nordeste. Não, e as providências também serão outros. Mas o calendário está muito mal colocado. Muito mal. O Bragantino agora, está... para ter problema lá, vai ser muito difícil. O Bragantino, Todo que o mundo estádio doido, né? é em Bragança Paulista, vai inaugurar nos próximos dias um centro de treinamento, que eu vi ontem os vídeos e umas é o imagens. melhor do Brasil. Não é o melhor do Brasil, não. Segundo o técnico, ele falou que nunca viu, só viu na nível Premier League. São 8 campos, é um negócio assustador na cidade de Atibaia, que fica a 20 quilômetros de Bragança Paulista. Melhor do que o CT do Flamengo? Muito melhor. Aliás, a Atibaia é famosa por ter campos. Red Bull. Muitos times hotéis, grandes fazem pré-temporadas lá em Atibaia. O que a gente está vendo é a criação de um time com dinheiro de uma multinacional. Porque, para quem não sabe, a Red Bull ela não faz mais nada a não ser o energético. Isso. Ela não tem nenhum outro produto. É um negócio impressionante. E tudo faz na mesma fábrica. E vai para o mundo. É um negócio. E tem uns times, né? Tem um Para time quem lá quiser ver a história, Fórmula 1, tem... é um negócio absurdo que a Red Bull faz. Não, tem Fórmula 1, tinha Tem até... times na Alemanha. Não, tem nos Estados Leipzig, Unidos. Leipzig, da Tem nos Estados Unidos, tem na Áustria, mas está se criando um monstro. É que só está faltando o quê? Não tem torcida, né? Mas Não tem torcida. Não tem. Não tem. Mas Nunca vai ser um Flamengo, um Corinthians. Começar a ganhar Perdeu título, muito com a saída do Léo Ortiz. Viu? Esses times barriga de proveta aí não. Mas já está faz Mas é um tempo, time viu? profissional. Agora, eu acho genial, é o torcedor. Nunca vai ser um Flamengo, um Palmeiras. Eu acho genial, é o torcedor. O torcedor hoje me mandou uma São mensagem. Paulo. Diz Carlos Silva, preste atenção no detalhe. Eu digo o que ele disse. O jogo do Fortaleza contra o Palmeiras vai ser no meio da Copa América. O Palmeiras vai estar. Aí ele disse, Piquerez, o Gustavo Gomes, o zagueiro Murilo, que deve ser convocado pelo Correio. Aí falou lá um monte de jogador, o Franco Lopes, tudo. Hendrick. O Hendrick, eu digo, rapaz, leva o Everton também, deixa logo sem time para botar em campo. Mas o Palmeiras, o Palmeiras é um time que sabe lá, jogar feio, viu? Outro time para saber jogar feio, esse time do Palmeiras. É verdade. Ele não tem escrúpulo para jogar feio. Porque aquele jogo do Palmeiras contra o Flamengo, jogando em casa,
Ele se fecha atrás, ele não quer saber se o torcedor vai vaiar, o Abel, ele não quer saber dele. Eu não vou perder esse jogo. Não perdeu. Jogou com 3 zagueiros. Também não ganhou. Mas perdeu. o Flamengo criou mais chance, não? Eu não Não. vi o jogo. O jogo foi muito de defesa, mas o Flamengo teve 2 boas chances. Uma com o Bruno Henrique, que poderia ter... Acho que o liquidado. segredo do sucesso é saber o seu tamanho, é saber a sua humildade, ter a sua humildade. Porque ele sabe com quem ele está jogando, ele sabe da qualidade do elenco do Flamengo. Então, por que ele vai, só por uma questão de ser o bambambam, vou jogar do meu time Agora, todo eu não na cima? entendi o Tite. Nada. Na primeira rodada, praticamente, a segunda rodada aí, então, ele poupar o melhor jogador do time em 3 jogos só. Ele Deve poupou, ter sido mas uma- o pedretou no segundo tempo. Ele Não, poupou. estou falando baseado do em- meia. Mas, esse, Dela Uruguai. Cruz ou Arrascaeta. mas, esse- Não, o Uruguai, o outro lá, o Dela Cruz. Dela Cruz. mas essas decisões, Carlos, são todas baseadas em relatório, em Fisiologismo. fisiologia Também tem e isso tudo. também. Não tem, o cara não vai fazer isso porque quer, de achismo. É. Ele disse que o faz isso arrebenta os jogadores. Eu vi um jornalista da TNT fazendo a previsão dos jogos de ontem. Um que ele acertou em cheio, 100%, foi do Fortaleza, que ele botou aqui assim. Mas ele adiado. mas Da ele- ESPN, da da ESPN. ESPN. mas ficou perto, ele não foi Não, ele absurdo, acertou. não. Ele só acertou o É. jogo, ele só Ele errou acertou os o jogo que placares. não houve. Mas aqui Não. também, meu amigo, se é difícil acertar Não na loteria. acertar nem Peraí, o placar, mas meu você, filho. você acertar na loteria esportiva é difícil pra caramba, e é só dizer se ganhou, perdeu ou empatou. Imagina se acertar os placares, pô. Loteria esportiva que não existe Porque mais. Fluminense Chama e Vasco é um Lotérica agora. Mas, clássico. né? voltando Podia aí ter. à classificação da Série A, o Fortaleza hoje podia estar liderando junto com o Flamengo e o Bragantino, se tivesse jogado ontem, né? Dependendo do resultado. Não, o primeiro tinha que ter ganho do Cruzeiro, que Ah, já se ele podia tivesse tá- ganho do Cruzeiro e tivesse jogado ontem, ele podia ser o líder isolado. tudo na A mão, situação ruim é o Atlético já perdeu 3, o Cuiabá. O Corinthians. Já perdeu 2. É 2. Olha, mas O Corinthians já jogou 3. Pois é, mas o Corinthians está numa pressão violenta, caiu o Corinthians diretor de é o mais futebol. preocupante. É, porque Por causa da pressão. a pressão em cima do Corinthians é muito grande. Agora vamos quebrar a cara com o Botafogo. Eu vi o jogo do Botafogo, como está jogando bola, e o ataque do Botafogo está arrasador. Botafogo. O Júnior Santos está jogando uma bola. E vai ter um jogo Flamengo e Botafogo. Na 11 da manhã. segunda-feira. 11 Não, da 11 manhã. da manhã, domingo. Domingo. Agora, se Segunda-feira é o, o Palmeiras. se o ataque do Horário For- muito maluco. se o ataque do Fortaleza fosse Júnior Santos, Gustavo Coutinho e Romarinho, tava todo mundo xingando É. de tudo quanto é nome. Né? A torcida do Fortaleza tava Basta defenestrando. lembrar que o Romarinho era xingado direto É. e o Júnior Santos foi praticamente exigido a saída dele. Exatamente. É. Exatamente. E o Gustavo Coutinho, o Voivoda não gosta Ninguém pode dele. dizer É. porque- Mas ia ser engraçado. Né? Mas você vê como é que são as Mas, coisas. Saiu. meus queridos comentaristas, eu tenho escutado todos os dias. Eu não perco, por exemplo, na Band, tem um debate com o Kaká, com o Vitão, o Vitor Guedes, o Ivan Draco e outros mais, que eu acho um dos melhores programas da TV brasileira, todo dia às 18 horas. E eles fazem exemplo da ESPN e de outros aí. A Eles Band fazem, Esporte, é que a se Band diz. Esporte. É. Eles fazem uma projeção. É bom. Em todas as projeções de todos eles, o Fortaleza briga por Libertadores. Em todas as projeções que eu vi até agora. E, na maioria delas, botam o Corinthians brigando para não cair. Vocês veem por aí? Eu acho que está cedo ainda. Agora, eu acho que o Corinthians é preocupante pela pressão, como disse o Paulo César. É um time grande. Não pode mais contratar até julho. Começa mal e o time está desarrumado. E é problema interno. E aí é um problema muito sério, o problema do E não Corinthians. tem bala para correr atrás, não. Eu acho que é difícil você dizer quem vai ser o campeão. Não, eu digo que vão brigar pelo título. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Está bem arrumadinho o atleta. O Internacional, se melhorar, tem time para chegar. Eu acho que o Fortaleza briga naquele rebolo. Ó, Com o Atlético Paranaense, Fluminense, Internacional. A preço de hoje é. Por aí. o Fortaleza tem que brigar Com São inicialmente. Paulo, Bragantino, com São O Paulo. Fortaleza tem que brigar inicialmente para estar no top 10. Exato. Terminar entre os 10, que é o tamanho presumível. Evidentemente que se o Garantiu time, o 7º ano consecutivo claro, se na o Série A. time começa a engrenar, porque futebol tem muita coisa de dar liga. É. Né? Tem aquela Não, ainda coisa falta de muita dar coisa. O Fortaleza, engrenada. por exemplo, jogou até agora 2 jogos da Série A contra 2 dos times que eu considero fraquíssimos. Tanto o São Paulo como o Cruzeiro. São Paulo. Ah, fraquíssimo, né? E o São Paulo For- ganhou, rapaz, agora. ganhou de outro fraquíssimo, né? Atlético Goianiense. E o Fortaleza sofreu contra o Cruzeiro. Sofreu. Não perdeu. Podia, Que é um bom time. foi um Eu jogo não meio acho maluco, fraquíssimo, porque não, o Fortaleza poderia ter ganhado o Feito jogo o placar. e poderia ter perdido o jogo. Podia ter Cruzeiro. Se não fosse o João Ricardo, Fez 3 defesas. ele fez 3. Na verdade, o João Ricardo tem sido o destaque do Fortaleza no campeonato. Nada Né? como uma boa sombra, né? Porque É, o cara exatamente. se desdobra, né? Aliás, aqui para nós, nesse jogo me chamou a atenção, e olha, quem está falando é um admirador do futebol dele.
Mas o Pacheco foi uma avenida iluminada nos 90 Contra o minutos. Cruzeiro, ele falhou no gol do Cruzeiro. Porque ele foi Ele daí. tá jogando direto, cara. 90 minutos. Mas não rapaz, aguenta não, cara. Inclusive no gol, Você o cara vê que levou eu pra tenho cima dele. Carlos Silva não tem Eu que aguente concordo com jogar. você. Ele botou o Tingão de lateral esquerdo. não. Por isso que a chegada do Felipe Jonathan Exatamente. vai fazer muito bem ao Você, Fortaleza. ó, o cara como o Bruno Pacheco, que é como é que chama? Box to box, o jogo todinho, né? Um campo, o outro. Indo e voltando, meu amigo, o gol do Cruzeiro nasce porque não consegue E acompanhar era um cara mais. que tinha acabado de entrar, veloz, Exatamente. o Wesley que partiu e tudo. E Não tem outra como. coisa, eu acho que os 4 novatos do Fortaleza, os 4, vão brigar por titularidade. Eu acho que todo mundo vai O ser Felipe titular em algum Jonathan, momento. o Martinez, o Kaiser. Kaiser e principalmente Rapaz, o ó, Breno. todo E agora é uma disputa Eu acho dele que ali com o Moisés. Muito vai ser bem. boa, E viu? vai pegar o Moisés em Breno uma Lopes. fase, Pedro Rocha em uma fase, Exatamente. o Machuca em constante. Ele tem tudo. Se ele entrar e der conta, meu amigo. Agora, é tanta confusão que hoje eu recebi 2 mensagens de 2 torcedores do Fortaleza diferentes falando assim, que absurdo o Vojvoda não ter colocado o Kaiser para jogar ontem, colocou o Pedro Rocha. O Kaiser não podia nem jogar na Copa do Nordeste. É porque os caras também não conseguem se informar. Com esse porque tem que- absurdo do torcedor e não seu, a gente finaliza o plenário esportivo de hoje, agradecendo ao PC Norões, ao Renato Abreu. Mais uma vez, Renato, obrigado pelo show de segunda-feira. No comando eu tive até medo de perder a Não, regularidade. não repita isso, não, porque Você é o homem nosso- cheio. Você é o Aí vai nosso se encher, vai grande papocar. E timoneiro obrigado. e líder aqui do Plenário Esportivo. Obrigado ao Graziano e a você, É um telespectador. plenário mesmo. Próxima segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma edição e mais boas notícias. Dessa vez não tivemos muitas notícias boas, não. Derrota do Ferroviário, derrota do Floresta, empate do Ceará. Mas segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta recheados de boas notícias do futebol cearense. Um abraço, uma ótima semana e até lá.